Daniel, capítulo 2, o versículo 16, que diz assim: Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Feche seus olhos, Senhor, te agradecemos por mais essa noite na tua casa, na tua presença. Fala sim, ó Deus, conosco, fala à tua igreja, fala aos nossos corações, à nossa alma, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz, tua palavra, Senhor, que cura, que liberta, que é a nossa direção, que é a nossa bússola, que é uma fonte inesgotável. Senhor, vai renovando, vai fortalecendo, vai vivificando, vai, ó Deus, em nome de Jesus, respondendo. Obrigado, Senhor, usa o teu servo, toca, Senhor, na minha mente, na minha garganta, Pai, que cada palavra que sair da minha boca, sim, venha de ti, Senhor, venha do teu coração para a tua igreja, que não venha nada de mim, nada do Maurício, perdoa os meus pecados, meus erros, Senhor, minhas falhas, e assim, ó Deus, responde à tua igreja, assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. O versículo que nós lemos, ele está dentro de um contexto muito importante, muito sério, porque Daniel, seus amigos e também todos os sábios ali da Babilônia, eles passam por um momento de perigo, por um momento no qual poderiam morrer, a vida deles estava em perigo. Apenas para entender o contexto até esse versículo, no qual Daniel ele pede autorização para falar com o rei, para pedir tempo para dar a revelação. Voltando ao início do capítulo 2, diz que, o versículo 1, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes teus servos e daremos a interpretação. Até aí tudo bem. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, fica perturbado com esse sonho, porque sabia que não era um sonho comum, foi um sonho dado, né? Foi um sonho que perturbava ele. Então o que ele faz? Ele chama os magos, ele chama os adivinhos, ele chama os encantadores, os feiticeiros, chama todo mundo e fala: olha, eu quero que vocês me deem a interpretação do sonho que eu tive. Aí eles, que o rei vive eternamente, fala o sonho que o rei, que certamente lhe daremos a interpretação. Só que agora Nabucodonosor, ele tem uma jogada, um posicionamento diferente. Ele vai falar assim: olha, para que eu saiba que vocês têm condições de me dar a revelação do sonho que eu tive, eu não vou falar qual foi o sonho. Vocês vão ter que me dizer qual foi o sonho, e aí sim, eu vou acreditar que vocês podem me dar a revelação. Aí a situação complicou. Porque certamente, se ele fala o sonho, lá na frente, ele tem um sonho, aí ele fala o sonho, mas aí Daniel já tinha passado aqui por esse contexto, já tinha, mas enfim, depois veja lá na frente, o capítulo 6 em diante. Mas até aqui então, ele tem essa posição, ele fala: olha, eu não vou falar o sonho, certamente vocês vão me enganar, vocês vão poder falar qualquer coisa, eu não vou saber, como é que eu vou validar se vocês estão falando a verdade ou não? Então, em princípio,
o problema estaria resolvido, porque eles falaram: olha, uma coisa é certa, né? Fala do seu sonho e daremos a interpretação. Só que diz o versículo 5: mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas, se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, conte-me o sonho e a sua interpretação. Olha o desafio. A vida deles, dos magos, feiticeiros, encantadores, estava a perigo. Eles teriam que adivinhar, ter uma revelação de qual era o sonho de Nabucodonosor e dar a revelação. E é interessante que Nabucodonosor ele diz: olha, se vocês não me contarem, vocês serão mortos, serão despedaçados, e a casa de vocês será feita monturo, ruínas, lugar de depósito de lixo, enfim. O que fazer diante de uma situação impossível? O que fazer em uma situação na qual o homem pede algo impossível para nós? Era o rei. O que fazer em uma situação que às vezes as circunstâncias físicas, climáticas, biológicas, estão dentro das nossas impossibilidades? O que fazer? Então eles, os caldeus, responderam pela segunda vez, diz o versículo 7, os caldeus responderam pela segunda vez, que o rei conte o sonho a estes seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Pela segunda vez, eles tentaram apelar ao rei: rei, dá o sonho que daremos a interpretação. Pela segunda vez eles tentaram, pelo caminho normal, natural, falar: rei, por favor, conte o seu sonho aos seus servos e daremos a interpretação, confia na gente, mata a gente não, ninguém quer morrer. Eu fico imaginando que aflição. E você conhece a história, sabe quem era Nabucodonosor. Alguns chamam de Malucodonosor, enfim. Então ele falou: olha, o que eu falei está mantido, vocês estão só querendo ganhar tempo. O que eu falei está mantido, se até certo tempo vocês não me darem, não mostrarem qual foi o meu sonho, e não apenas mostrando qual foi o meu sonho, que só eu sei, só eu sonhei, vocês vão ter que dar a revelação, aí eu acredito, vocês serão mortos, já está resolvido. O que fazer em uma situação impossível para nós? Desistir? Desanimar? Sair correndo? Fugir? Se entregar? Diz o texto sagrado, versículo 9: isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Ele estava decidido a não contar esse sonho para ninguém, não contou para ninguém, era só ele sabia. Só que tinha mais um que sabia esse sonho, já chegaremos lá. Tinha mais um, o Deus de toda a terra, o Todo-Poderoso, que diz, a palavra dele, que ele de longe penetra nos nossos pensamentos. Então não perca a fé, não perca a esperança, seja qual for a situação, seja qual for a questão que o homem esteja tentando pôr, que uma autoridade esteja tentando pôr. Respeitamos as autoridades, nos sujeitamos, são pessoas colocadas por Deus. Mas quando vem tentar invalidar a nossa fé, quando vem tentar zombar da nossa fé, escolha continuar acreditando em Deus, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Esses homens, os caldeus, diz o versículo 10, preste bastante atenção no versículo 10, que é o contraste com o versículo inicial que nós lemos. Os caldeus responderam na presença do rei:
não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Olha a resposta que eles deram. Tentaram mais uma vez apelar, tentar convencer o rei. Falaram: olha, não há um mortal, não há um homem, não há ninguém nessa terra que possa fazer o que o rei está exigindo. O que o rei está exigindo é impossível para qualquer um. Nós somos feiticeiros, magos, encantadores, os caldeus, mas isso que o rei pede, ninguém pode. E aí eles tentaram mexer ali, desestruturar Nabucodonosor, falando: olha, nunca houve um rei, por mais poderoso, maior que fosse, pediu algo igual a esse. Nunca teve registro na história de um rei que pediu isso e de alguém que resolveu isso. Impossíveis para nós. Então, grave esse versículo 10. Não há ninguém que possa fazer o que o rei exige. Então, certamente seriam mortos, seriam despedaçados, porque o rei estava decidido a fazer isso. E quando o rei ouviu essas palavras, olha, nenhum rei, por mais grande que fosse, nunca pediu isso que você está pedindo. Nabucodonosor ficou furioso. Diz o versículo 11: isso que o rei exige é difícil, não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Daniel não estava ali. Daniel não era caldeu, não era mago, não era encantador, não era nada disso. Mas quando o rei ficou furioso, quando o rei ficou irado, ele falou: olha, faz o seguinte, manda matar todos os sábios da Babilônia. Mago, encantador, feiticeiro, mata todo mundo, pega os sábios também, pega todo mundo. Daniel nem estava sabendo o que estava acontecendo ali. Sadraque, Mesaque e Abidnego nem estavam sabendo o que estava acontecendo ali. Mas o decreto foi dado para que fossem mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Daniel está seguindo a sua vida. Daniel, nós sabemos que era um homem de oração, orava 3 vezes ao dia, Quando o rei faz um decreto, aliás, o rei não, foi enganado, digamos assim, fazer um decreto para que não orasse, ninguém orasse a nenhum outro Deus. Daniel continuou orando, foi parar na cova dos leões. O livro de Daniel eu gosto muito porque é um livro de muitos livramentos. É um livro que registra o poder de Deus, a autoridade de Deus, o cuidado de Deus, a soberania de Deus. E assim também é sobre a minha vida, sobre a sua vida. E aqui nós vemos no capítulo 2, chamaram Daniel e seus amigos para que fossem mortos. Talvez tenha chegado uma notícia assim. Não para que você seja morto, mas uma notícia negativa, uma notícia de uma perda, uma notícia de uma dificuldade, de um gigante que se levantou, não sei. O que eu sei é que Deus não perdeu o controle. Deus continua sendo o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E o que fazer diante de uma situação impossível? Daniel, diz o versículo 14, então Daniel, com cautela e prudência, foi o versículo que nós lemos aqui, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel.
Então Daniel agora está sabendo o que está acontecendo. Daniel vai até Arioque, guarde o versículo 14, essas duas palavras, com cautela e com prudência. Diante de um desafio, diante de um impossível, diante de uma situação dura, difícil, desagradável, não perca a cautela, não perca a prudência. Simples, né? Devemos ser simples como pombas, prudentes como serpentes. Não podemos perder a prudência, não podemos perder a cautela, o cuidado. Não é se desesperar, o rei vai mandar matar todo mundo, socorro, e ficar murmurando e questionando. Daniel vai agir com cautela e com prudência. Guarda isso. É claro que somos emotivos, é claro que diante de uma situação difícil, nós reagimos logo, queremos e somos bombardeados com hormônios, emoções, mas Daniel sabia quem ele servia. Você sabe quem você serve, você sabe quem você é, você tem uma identidade, você é servo de Deus, você é filho de Deus. Peça a direção de Deus. Daniel não foi fazer uma carta de despedida, acabou, não. Daniel vai agir, haja com cautela, haja com prudência. Não permita que o medo, o desespero, a condição desfavorável venha tirar de você a paz, a cautela e a prudência. Então Daniel foi falar com Arioque, exatamente aquele que saiu para matar os sábios. Daniel ele foi direto naquele que começou a sair para matar todo mundo. Aí ele pergunta e Arioque explicou o caso a Daniel. Aí agora Daniel ele vai dar um passo de fé. Daniel agora vai falar com esse que saiu para cumprir a sentença do rei, o decreto do rei. Daniel vai falar: olha, me dá mais uma chance, é mais ou menos assim, mata ninguém ainda não. Diz o versículo 16, Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Olha a fé de Daniel. Daniel pede a Arioque explica o caso. Daniel vai até Nabucodonosor, que já tinha resolvido, já tinha decretado, já tinha falado, manda matar todo mundo. Às vezes é necessário coragem, fazer como Moisés, vai até Faraó, um tirano, pode matar, açoitar, fala, deixa o meu povo ir. Daniel, ele vai falar com Nabucodonosor para pedir tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então há uma diferença, há um contraste entre o versículo 16 e o versículo 10. No versículo 10, os caldeus, magos, feiticeiros, encantadores falaram o quê? O que o rei pede é impossível. E o versículo 16, Daniel falou o quê? Me dá um tempo e eu darei a interpretação. Aquilo que todo mundo fala que é impossível, aquilo que os feiticeiros, magos falam que não tem como, o Deus que eu sirvo, ele pode. O Deus que eu sirvo, você vai saber, Nabucodonosor, que há um verdadeiro Deus, que há o Deus a quem eu sirvo. Ele pode, ele escuta a minha oração, ele escuta o meu clamor. Então eu gosto muito desses contrastes que eu vejo na Bíblia. De um lado, quando tudo fala que não, aí vem alguém com fé e fala, vai acontecer. Quando alguém fala, olha, só vejo uma pequena nuvem do tamanho da mãozinha de um homem, pode preparar, vai, avisa Acabe que vai estar vindo a chuva, vai chover. Contrastes. Homens de fé ou homens sem fé, homens que servem a Deus ou pessoas que não servem a Deus. Então, de um lado, esses homens falaram, olha, vai todo mundo morrer, Nabucodonosor, dá o sonho, mostra pra gente que o rei pode, o que o rei pede, ninguém na face da terra pode fazer. Aí chega Daniel, quando vai saber do caso, já chegaram lá para quase matando Daniel. Daniel, deixa que eu vou lá falar com o rei. O que o rei mais tinha ouvido era falar assim, olha, o que o rei estava pedindo é impossível. Aí agora surge na presença do rei, que fez toda a diferença. Ele chegou e falou, olha,
me dá um tempo, e aquilo que as pessoas estão falando que é impossível, eu vou mostrar que para o meu Deus não é impossível. Aquilo que as pessoas falaram que não é possível, que não tem como ser revelado, o meu Deus dará a revelação. Me dá um tempo, Nabucodonosor. Então Daniel foi para casa, diz o versículo 17, e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Depois você conhece a história, vai ter fornalha ardente, vai ter cova dos leões, vai ter outras ameaças, mas em todo o tempo eles se mantendo fiéis a Deus, se mantendo fiéis ao Senhor. Então Daniel vai para casa, tem que agir, tem que mover, tem que unir, tem que, sozinho às vezes a gente não consegue resolver nada. Aí Daniel vai e fala, olha, Sadraque, Mesaque, Abidnego, ou Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, que eles receberam nomes babilônicos, tiveram nomes trocados. Ele fala, olha, vamos orar, vamos buscar a situação, para nós é impossível, mas eu falei para o rei que eu vou dar essa interpretação. Eu falei para o rei que me desse um tempo, e eu tenho certeza que o nosso Deus não vai desapontar, nosso Deus não vai esquecer, nosso Deus ele vai responder. Então Daniel vai para casa, se une com seus irmãos, se une com seus amigos, irmãos da mesma descendência, não de sangue, mas ali de serem de Israel, se une com eles em oração. Eles vão, diz o versículo 17, explicou a situação, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Pediram misericórdia a Deus. Por isso, cuidado com algumas palavras que às vezes têm virado jargão. Hoje as pessoas, qualquer coisa, falam misericórdia. Cuidado, irmão. Misericórdia é pedir que Deus venha estender a mão. Algumas palavras a gente não pode falar, o nome de Deus. Pessoas usam o nome de Jesus a pouca coisa. Palavras bíblicas, se Deus quiser, está lá em Tiago, ficou coisa trivial. Se Deus quiser vai acontecer isso. Eu já vi pessoas usando se Deus quiser para coisas que a Bíblia diz claramente que Deus não se agrada. Se Deus quiser isso vai acontecer, mas peraí, a Bíblia diz que Deus não se agrada disso. Então cuidado com as expressões. Eles clamaram misericórdia, foram para casa, foram orar, foram clamar a Deus, aos seus companheiros, clamar ao Deus sobre esse mistério, clamar ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Sabemos que um dia vamos morrer, mas nós não queremos morrer com esses homens, com esses encantadores, com esses feiticeiros, com esses magos. Olha, nós não queremos ser mortos com o resto desses sábios da Babilônia. Tenha misericórdia, Senhor. É um mistério para nós. Então está diante de uma situação impossível, está diante de uma situação difícil aos nossos olhos. Tem uma saída: clamar, pedir misericórdia a Deus, misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. E o nosso Deus, a Bíblia fala que Ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor, Lamentações, Jeremias vai falar, se renovam a cada manhã, são a causa de nós não sermos consumidos, são infinitas. Então clame ao Senhor. E a história não acaba aqui. Diz depois, o versículo 19: então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Posso ouvir um glória a Deus, meu amado irmão? Olha só, de noite Daniel ele recebe uma visão de Deus. Aquilo que só estava dentro da cabeça de Nabucodonosor, porque era um sonho, aquilo que ninguém conseguia ver, visualizar, decifrar, trazer dos mortos, ninguém conseguia. Nem feiticeiro, nem mago, nem mais nada. Daniel não inventou nada.
Daniel não adiantou nada, se reuniu com seus amigos, por isso que temos que nos reunir para orar, clamaram misericórdia, Senhor, nós não queremos morrer com eles, clamaram misericórdia, e de noite, numa visão, Deus deu a resposta. Se você clamar ao Senhor, Deus dará a resposta. Ele é o Deus que revela, Ele é o Deus que livra. E sabe o que Daniel faz? Primeira coisa que ele faz quando tem essa visão, ele vai bendizer o nome do Senhor. Vai, podemos dizer assim, entoar um cântico. Que mistério, que revelação. Diz o versículo 20, final do versículo 19, Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, é ele quem muda as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus, ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Quando Deus dá a resposta, quando Deus mudar a história, mudar o quadro, abrir a porta, colocar a chave na tua mão, eu não sei o que você tem pedido misericórdia, eu não sei o que você tem clamado, mas quando Deus der a resposta, louve a Ele. Vai dizer, como diz o salmista: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Deus poderia não dar, poderia encerrar a história de Daniel ali, junto com os outros, mas não, Deus é misericordioso. Daniel ainda tinha muita coisa para passar, ainda tinha a cova dos leões, enfim, ainda tinha lá a resposta de oração respondida lá em Daniel capítulo 10, Deus vai falar, o anjo vai falar: Daniel, assim que as suas orações começaram, Deus já enviou a resposta, as suas orações foram ouvidas. Então nós vemos aqui um homem de fé. Arioque já saiu para matar, já estava procurando ali, Daniel vai saber o que está acontecendo. Olha, o rei está irredutível, mandou, deixa que eu vou falar com ele, homem de fé. Poderia chegar lá e falar, o rei vê Daniel entrando: esse é o primeiro, mata aí. Não sei, estava irado, estava com raiva, estava irado, mas não, Daniel foi lá e conseguiu o favor do rei. O rei falou: tá bom, mata ninguém ainda não, vou dar um tempinho para esse aí. Nem é caldeu, mas vou dar um tempinho para esse aí. Foi o único que disse que pode resolver. Nem é da Babilônia, mas vamos ver o que ele vai, vamos esperar. Meu amado irmão, muitos às vezes podem achar isso de você, olha, mas meu amado irmão, quem é por você é Deus, quem é contigo é Deus, quem mostra é Deus, quem revela o profundo e o escondido é Deus, e eu tenho certeza que você vai clamar, e lá na frente você vai bendizer o nome do Senhor, você vai entoar esse cântico da vitória. Aquilo que ninguém pode fazer, Deus vai fazer por você. A resposta que você quer que ninguém pode dar, Deus vai dar, e você vai bendizer o nome de Deus. Olha que Daniel vai falar: dele é a sabedoria e o poder, bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. É Deus que coloca os reis, que estabelece a autoridade. Toda autoridade é instituída por Deus. Revela o profundo, revela o escondido. E ainda tem mais para aprender nessa história. É um contexto muito grande, claro, não lerei tudo, mas Daniel foi falar com Arioque, diz o versículo 24, seguiu a hierarquia. Por isso, diz o versículo 24, por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Eu fico imaginando o coração de Arioque, dos outros sábios, um que fez a diferença,
chegou para ele e falou assim: olha, depressa, olha, você vai fazer o seguinte, me leva na presença do rei. Não vai matar ninguém, não mate ninguém. Diz aqui, aquele que estava encarregado de matar, não mate. Olha só que coisa linda. Aquele que estava encarregado de matar, Daniel chega para ele e fala: não mate. Aquele que talvez, tinha perdido a esperança, fala assim: olha, vai ser um derramar de sangue. Daniel chega ali agora, eu fico imaginando ele entrando, Daniel entrando ali onde ele estava, chegando até ele, levantando, fala assim: olha, já sei, não deu em nada. Pelo contrário, Daniel chega e fala: não mate ninguém, não mate os sábios da Babilônia, pelo contrário, me leve agora, me leve depressa à presença do rei, e eu vou dar para ele a interpretação. E que cena que eu queria ver! Mas está registrado, podemos imaginar, lendo, Então, versículo 25, Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. Olha como é que Daniel é chamado. Nabucodonosor, não estou trazendo um sábio, não estou trazendo um caldeu, um mago, um feiticeiro, estou trazendo um dos filhos dos exilados. Alguém que está aqui servindo como escravo, alguém que está aqui no exílio. Mas é esse que vai dar a interpretação. Meu amado irmão, ainda que a sociedade, o mundo, ainda que familiares tentem te menosprezar, Deus te ama, Deus te conhece, e Deus revela, e Ele vai te exaltar. Ele vai, meu amado irmão, firmar os nossos pés sobre a rocha. Ainda que muitos olhem para você e falem: está aí o exilado, está aí o pobrezinho, está aí o coitadinho. Eles não sabem o Deus que você serve, o Deus que você conhece, que é o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas. Aquele que foi chamado para ir à presença de Nabucodonosor foi Daniel. Antes foram chamados todos os caldeus, feiticeiros, magos, encantadores, e quem foi levado agora é Daniel. E você vê isso em várias passagens na Bíblia. José, ninguém conseguia dar interpretação, por aí vai. Aí José vai e dá a interpretação a Faraó, é colocado como governador no Egito. Então Daniel é colocado ali, é levado ali, diz o versículo 26, o rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Preste bastante atenção no versículo 27, Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava na sua cama são estes. E ele vai contar o sonho a Nabucodonosor. Uma das coisas que eu acho mais fortes nessa passagem é a humildade de Daniel. Daniel já tinha a revelação, Daniel já sabia, dado por Deus, qual era o sonho. A pergunta de Nabucodonosor foi: você, Daniel, é capaz de falar qual foi o sonho? Era uma, entre aspas, oportunidade de Daniel se promover, falar: eu posso, sim, eu consigo. Falar: eu sou o Daniel, sou o Dandan, posso de conseguir uma posição, não sei, no reino social. Daniel sabe o que vai fazer? Vai mostrar a sua humildade diante de Deus. Daniel não está preocupado com isso não. Daniel vai falar assim: olha, o Daniel respondeu na presença do rei, falou para todo mundo ouvir, o mistério que o rei exige, ninguém, nem sábio, nem mago, nem encantador, ninguém pode revelar, mas a glória é de Deus. Há um Deus no céu que revela os mistérios. A pergunta foi: você, Daniel, pode responder? Quantos nessa hora bateriam no peito e falariam: eu posso? Daniel fala
Quem pode é Deus, quem revela é Deus, quem mostra é Deus, quem age é Deus. Daniel vai dizer: o que o rei exige, olha, é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Há um Deus no céu que revela os mistérios. Nenhum momento Daniel colocou a palavra, né, eu, pronome eu, o Daniel. Nenhum momento. Ele diz assim: o que o rei exige, ninguém pode, mas há um Deus no céu que revela mistérios e fez saber ao rei o que vai acontecer nos últimos dias. E a partir do versículo 29, não lerei, pode ler você em casa. Daniel, ele dá os detalhes do sonho que ele teve, que Nabucodonosor teve. Vou ler só o versículo 29. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram na sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Daniel já chega já mostrando, né, falando: olha, o sonho que você teve, né, Daniel já começa trazendo ali uma revelação, é o que vai acontecer. Deus mostrou para você o que vai acontecer no teu reino, Nabucodonosor. Aí ele começa a dar ali os detalhes, né? Começa a mostrar ali, viu, o rei estava olhando, viu uma estátua, dá os detalhes do sonho de que Nabucodonosor teve, né? As partes, né? O ouro, a prata, dá todo o contexto. Não lerei aqui. O que nós vemos aqui é que Deus respondeu o clamor de Daniel, e Deus revelou o escondido, o profundo, aquilo que ninguém poderia revelar. E Daniel, ele não puxa a glória para si. Daniel não se exalta, não dá espaço à soberba. Olha, nesse texto nós tiramos muitos ensinamentos. E eu encerro com o versículo 45 em diante. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Daniel, ele termina de contar o sonho que só Nabucodonosor sabia, dizendo exatamente essas palavras: olha, Deus falou o que vai acontecer, certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Daniel tinha tanta fé em Deus, porque Nabucodonosor poderia no final de falar: olha, esse sonho não foi o sonho que eu tive, não. Só que não tem como, seja quem for, não se quebrantar no momento desse, não ficar com temor a Deus no momento desse, porque foi detalhe por detalhe, foi exatamente o sonho que Nabucodonosor teve, cada ponto, cada detalhe. Então Daniel, ele encerra com uma convicção, com uma certeza: esse foi o sonho, Deus mostrou o que vai acontecer, certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Daniel não estava preocupado com o que o rei ia achar, Daniel não estava preocupado, porque o sonho e a revelação não foi muito boa, né? Mistura, reino quebrado, enfim, depois leia. Mas Daniel não estava preocupado. O que Daniel fez foi cumprir o que o rei tinha, né? Entregar o que o rei tinha pedido. Aquilo que era impossível aos homens é possível para o nosso Deus. E Daniel, ele encerra, eu acho tão lindo esse encerramento: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Não tem como não ser certo. Ainda que Nabucodonosor tentasse, né? Olha, não foi esse, não tem como. Não teria como tentar mentir. Deus mostrou tudo. Deus mostrou os pontos, os detalhes. E o que acontece? Versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses,
e o Senhor dos reis. É Ele quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e lhe pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Sabe o que é isso aqui, amados? Às vezes a adversidade, a sentença contrária, às vezes o impossível que apareceu, é uma oportunidade que Deus está te dando. Meu amado irmão, levanta a sua mão, é só você clamar, é só você orar. Se Daniel não tivesse orado, não tivesse clamado, tivesse aceitado esse decreto do rei, tivesse se prostrado e falasse, ai tadinho, vamos morrer, Daniel perderia essa oportunidade. Tem que ser um homem de fé, tem que ser uma mulher de fé, tem que se levantar e falar, olha rei, me dá um tempo que eu vou buscar o Deus dos céus, Ele vai dar o escape, Ele vai dar a resposta, Ele vai dar a solução. O que o rei exige ninguém pode dar, mas eu sirvo, eu conheço a um que pode. Tem que ser um homem de fé, uma mulher de fé. É difícil, para todos nós, mas tem que ter coragem em Deus, fortalecimento em Deus. Se você está na presença de Deus, meu amado irmão, pode ser Nabucodonosor, pode ser seja lá quem for, Faraó. Olha a oportunidade que Daniel teria perdido. Foi humilde, deu a glória a Deus, falou que quem respondeu foi Deus. Então o rei engrandeceu a Daniel, colocou ele como governador de toda a província da Babilônia. Então entenda que nem sempre o que surge, o que aparece, ainda que aos nossos olhos seja impossível. Pastor, como é que eu vou adivinhar o sonho de alguém? Pastor, como é que isso vai mudar? Nós louvamos aqui nessa noite, mestre, eu preciso de um milagre. Nós declaramos, posso crer que o milagre vai acontecer. Não duvide, creia sempre. Creia nesse Deus todo-poderoso. Daniel, ele termina de falar, eu gosto muito dessa parte, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel, ele termina de entregar o sonho, a visão que Deus deu para ele, com certeza, com convicção, sem medo de nenhum, do rei falar, aí tadinhos, como é que é, errou, não, foi longe, não. Daniel, ele termina falando, certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Não é isso que o rei pediu? Quem soubesse o sonho que você não falou para ninguém, o senhor teria certeza qual seria a interpretação? O mais difícil, além da interpretação, era revelar o sonho. A interpretação não era fácil. Nós vemos passagens na Bíblia, reis que falaram o sonho e ninguém conseguiu dar a interpretação. José, um pouco mais à frente, aqui mesmo em Daniel, o rei vai ter um sonho, e compartilha o sonho, ninguém consegue, revelar esse sonho, dar ali a revelação, mas chama Daniel, está aqui no capítulo 4, Daniel explica o sonho, após a loucura de Nabucodonosor. Enfim, além da interpretação ser difícil, agora o desafio era maior, era saber qual era o sonho. Seja qual for o desafio, o que eu sei que o nosso Deus é maior, que se nós fizermos como Daniel fez, se reuniu, orou, clamou, pediu misericórdia, Deus vai estender a mão, vai te dar a revelação, quer seja numa visão de noite, quer seja através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quer seja através da sua palavra. O que eu sei é que Deus não vai te desamparar. O que eu sei é que Deus revela o profundo e o escondido. O que eu sei é que você vai dizer, você vai ter até a oportunidade para falar fui eu, mas você vai dizer não fui eu, foi Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, o Deus que eu sirvo. É Deus que faz. E eu tenho certeza que através dessa adversidade Deus vai te honrar, assim como honrou a Daniel, colocou ele como segundo na Babilônia. Deus também vai te honrar. É só você orar, é só você clamar, pedir, Senhor, misericórdia, porque eu não quero aceitar essa situação, eu não quero morrer com esses sábios, com esses encantadores, com esses caldeus.
A minha vida está nas mãos de Deus, a minha vida está nas mãos do Senhor. Então tenha misericórdia, Senhor. E numa visão de noite, o Senhor vai agir, vai mostrar, vai libertar, vai abrir a porta, vai colocar a chave nas tuas mãos. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Vai adorando, vai glorificando. Quero orar nesse momento por causas impossíveis. Quero orar por algo que talvez você esteja assim, ou conhece alguém que esteja assim. Olha, a sentença é de morte. Olha, estou aflito. Meu amado irmão, Daniel agiu com prudência e com cautela. Acalma o coração. Deus está no controle. Quando Daniel vai ver aquele movimento, vai com cautela, vai com prudência. Ele vai ter coragem, ele vai ter fé, ele vai lá falar com o rei. Não mata ninguém. Eu vou trazer essa interpretação. Mas Daniel, ele vai clamar, vai pedir a Deus misericórdia. E o Deus Todo-Poderoso mostrou, revelou e fez com que Nabucodonosor reconhecesse, falou: olha, realmente não há Deus como esse Deus. Não há. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra, que nos encoraja. Tua palavra que, ó Deus, fortalece a nossa fé. Obrigado, Senhor. Que possamos fazer como Daniel. Tiver que ir, ó Deus, até Nabucodonosor. Fazer como José, tiver que ir até Faraó. Lembremos que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso auxílio. E assim, ó Deus, clamamos misericórdia. Alguém que tem uma causa impossível, alguém, ó Deus, que precisa de uma intervenção divina, porque o homem não pode fazer mais nada. Quer seja, ó Deus, na justiça, quer seja, ó Deus, uma enfermidade. O Senhor é maior, nós cremos. Quer seja, ó Deus, o desânimo que bateu, não sei, meu Pai, mas clamamos misericórdia. Aquela tristeza profunda, aquela depressão, Senhor, vai caindo por terra, vai despedaçando. Pai, em nome de Jesus, fazemos como Daniel, Senhor. Não mate ninguém, ninguém vai morrer. Assim como Daniel falou para Arioque, não mate ninguém, ninguém vai morrer. Porque tem um escape, tem uma solução. O Senhor é o escape, o Senhor é a solução que escuta nosso clamor, a nossa oração e atende o aflito. Assim, ó Pai, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.